Noite, Rafa, tudo bem? Vamos dar início a mais um episódio do nosso podcast Viva por Inteiro. É o terceiro episódio e com o tema Coragem para contar a sua história, Léo. Um episódio onde a gente dá continuidade ao que a gente já falou, que no primeiro episódio a gente falou sobre... na verdade, falamos sobre, né? É possível ser mais leve. O segundo episódio, a gente falou daquilo que a gente ia deixar, que é o legado. Mas agora, para a gente encontrar um legado, a gente precisa ter uma história. E é essa história que faz a gente ter esse legado. Então, dentro de uma continuidade que a gente pensou para esse episódio, acho que não tem nada mais justo do que um nome tão impactante, que é Coragem para Contar a Sua História. Muito bem. Dando continuidade, eu quero te fazer uma pergunta. Fica à vontade. Aonde começa a sua história? Aquilo que você sempre fala, né? A gente faz um roteiro, a gente acha que é assim, até aqui no podcast. Chega aqui, o nosso roteiro vai por água abaixo. Então eu poderia contar uma história bem bonitinha, mas não é essa a verdade. Eu acho que a nossa história começa a ser contada a partir do momento que a gente tem uma tomada de consciência e passa a olhar tudo que você já viveu, até você chegar no ponto de partida. Como era a vida no seu nascimento? Da onde ela veio? Aonde ela começa? A minha história começa no meu nascimento? Não. Eu sou a soma de um pai e de uma mãe. Então eu tenho aí uma linhagem atrás de mim. Essa história é muito profunda, cheia de nuances, cheia de histórias. E muitas das vezes a gente nem tem conhecimento dessas histórias, né, Léo? E muitas das vezes é não ter esse conhecimento que ainda nos atrapalha. A tomada de consciência, para mim, é o grande segredo para a gente contar de verdade a nossa história. Profundo. Profundo, né? E essas histórias também podem ter alguns embaraços, alguns traumas, algumas dores, não só alegrias. Olha que interessante, né, Léo? Primeiro a gente descobre aonde ela começa. Em um dos workshops que eu fiz há uns 2 anos atrás, quando eu e o Tito começamos, uma aluna perguntou: tá, mas isso tudo acaba em pai e mãe? Eu disse: não, começa. Então a nossa história começa aí. A partir daí, começou essa história aí. A gente começa a aprender e a ter coragem para contar pedaços dessa história. Aí a gente começa a chegar num ponto que a gente não tem tanta coragem para contar, porque ela não é tão bonitinha. Aí a gente começa a perceber o que gerou dessa história. O que essa história nos trouxe. Cara, e aí, muitas das vezes, mais uma vez, quando a gente não tem consciência, o que a gente faz, Leonardo? Exclui. Deixa de ladinho, coloca numa caixinha lá só onde a gente sabe, porque naquele momento a gente não tem espaço e nem tempo e nem força para olhar para aquilo. Excluir não quer dizer que vai sumir com essa história. A gente até quer que suma, a gente até quer arrancar essa página da nossa vida, mas não tem. Eu adoro dar o seu exemplo agora que você tá com a neném. Imagina ela numa alfabetização, ela vai começar a ler e escrever e pega o livro da história do papai dela. E nessa história, lá pela página 20 e poucos, o papai dela arranca umas 5 páginas que ele achou que estava excluído. Não estava boa. Que não estava boa. Aquela parte não, ninguém vai saber. Ela não precisa saber. Aí você já imagina o que vai acontecer. Eu te garanto que vai gerar uma curiosidade que ela, enquanto ela não olhar para essa história, ela não segue o livro da história do papai. Então, identificar o que gerou esse fracasso, esse trauma, essa dor, eu vou dizer que é o segundo passo para poder contar a sua história. Muito bem. Muito empolgante. E agora eu queria completar essa primeira pergunta. Eu sabendo dessas histórias, o que eu faço agora? Primeiro de tudo, a gente sabe agora onde começa a nossa história.
sabe o que foi gerado dessa história. Então, depois de muito autoconhecimento, a gente começa a identificar de onde vem muitas coisas. E aí a gente se depara com isso. É tudo uma questão de postura. O que e como a gente vai fazer com isso que nos aconteceu. Parece um pouco clichê, mas é uma verdade. É muito de como a gente faz com isso que nos aconteceu. Eu te dei um exemplo no nosso pseudo roteiro ontem na nossa conversa, que imagina esses empresários de grandes potência que se declaram falência e ano ou 2 anos depois estão maiores. Voltam muito mais forte. O que eu aprendi nesses anos de estudo, principalmente das constelações e de trabalhar com as constelações empresariais, por exemplo? Porque muitas das vezes, se a gente ficar com a perda, nos enfraquece. Mas se a gente ficar com a experiência que aquela perda nos trouxe, nos fortalece. É uma oportunidade para você fortalecer. Então, o fracasso, por exemplo, ou uma falência, não é o final da linha. Então, na sua história tem um capítulo que não é tão bonito. Mas imagina se ele não tivesse acontecido exatamente como aconteceu. Será que ele estaria te levado aonde você precisava e você estaria aqui hoje num ato de coragem, com o microfone na mão, me entrevistando e a gente entregando tanto conteúdo para essas pessoas? Então, olha como importante esses fracassos também são na nossa vida. Os fracassos e as dificuldades que o nosso sistema familiar passou é importante na nossa vida, Léo. Quanto isso deixa rico. Então, o que fazer com isso, que foi o que você me perguntou, é, primeiro de tudo, ver aonde passa o amor. Como é que a gente faz isso, né? Como é que eu olho para alguma situação que é tão dolorida e ainda olho para o amor? Humilde. Humildemente. Só quando a gente é muito humilde para poder reconhecer que também somos responsáveis por uma parte daquilo que nos acontece. E também reconhecer o amor do outro. Porque algumas coisas acontecem na vida da gente através de outras pessoas que estão a serviço de algo muito maior. Então, hoje isso que a gente está fazendo aqui, para mim, é algo muito maior do que eu já tinha planejado. Então, algumas coisas aconteceram na minha vida, na sua vida, que fez a gente nos conectar e hoje a gente está aqui com tanta disposição, fazendo algo para deixar de legado. Sim. Muito bem. E ligando a isso, ao fato, você comentou sobre ter coragem ali, também a ilustração que você trouxe, muito, muito rica, do fracasso e poder voltar com essa experiência e levantar uma empresa e tudo mais. E como é que eu faço isso na minha vida? Na minha família, no caso. Como que eu trago um excluído novamente pro meu coração? Ou o que isso interfere, isso, ou o fato, e o que isso interfere na minha prosperidade ou no meu começo de... Hoje, o Leonardo, que tá na minha frente, é um cara muito mais amplo, né? Que já tá há alguns anos que a gente caminha nessa jornada junto. Essa caminhada contínua de desenvolvimento. Você recém fez o treinamento junto comigo e com a doutora Armanda, Prosperidade Consciente. Então você sabe o quanto de ferramentas hoje você tem. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, eu acho que uma boa dica é quando a gente tem noção de que algo não está em plenitude, alguma coisa vai nos avisar. Dá um sinal. É um sinal, pode ser um sintoma no nosso corpo, um desconforto mental. A gente tem que estar atento ao nosso corpo. Aquilo que está acontecendo com nós, internamente e externamente. Eu garanto para você, Léo, sempre tem uma mensagem atrás de um desconforto. Então, a gente que já está acostumado, sente que a gente não está em plenitude, sente uma dor um pouco diferente, sente uma indisposição, sente acordar um pouquinho mais cansado. Então aquilo é um sinal para eu preciso fazer alguma coisa. Dica, silencia. Se não consegue com as ferramentas que tem, que é o que a gente tem ensinado e pregado no dia a dia dos nossos treinamentos, peça ajuda. E a gente faz isso diariamente, né? Acho que várias vezes eu tô um desconforto, tem algo me incomodando.
já manda uma mensagem, o que isso pode ser? Cara, O que isso pode identificar? é muito legal, né, Léo? Que a gente hoje trabalha no consultório junto, a gente estuda junto, a gente se desenvolve junto. A gente tá lá na academia, compartilha de alunos, de experiência, tem uma troca mútua e eu consigo perceber sua evolução e principalmente a sua gentileza com você. Então, olha como esse detalhe é muito importante no contar a nossa história. Gentileza. Algumas vezes a gente vai identificar algo sem, por exemplo, uma constelação. Você identifica sozinho que está fora do seu lugar, com uma postura que não é adequada, que não está num equilibrado com o seu relacionamento. Cara, adianta você pegar e te dar uma chicotada, te colocar de castigo? Não. Você vai ter que ser pelo menos gentil com você. E eu percebo que se eu pudesse falar algo hoje pra você, é o quanto eu te percebo mais gentil com você. E se você tá sendo mais gentil com você, é sinal que você tá evoluindo. Porque se a gente é gentil com a gente é gentil com o filho dos nossos pais. Então a gente já tá começando a concordar com essa história inteira. Mas eu acho que eu também consegui entender um pouco do que você quer me perguntar, né? Rafael, cheguei e pedi ajuda porque eu tô passando por um problema e algumas pessoas não têm essa coragem. Que é o ponto-chave pra gente ter escolhido esse tema? Qual que é o grande segredo desse episódio? É a coragem para contar a sua história se expondo. Para mim é uma homenagem até o movimento que eu e você estamos fazendo. Porque nada exige mais coragem do que se expor. Mas se expor diante de uma plateia onde você fala tudo bonitinho é muito top. Mas quando você se depara com uma dor aonde não é tão bonitinha ou algo que acontece internamente dentro de você e você se expõe àquela dor ou aquilo que acontece, você vê tudo que te gera muito desconforto. E essa exposição exige muito da gente, não só coragem. Vai exigir da gente a gente não nos julgar. Não é verdade? Porque se a gente julgar qualquer parte da gente não vai ter coragem de se expor. Porque a gente acha que o julgamento é do outro, mas começa na gente. A gente julga o outro, mas... Julgando a gente. Aquilo é um reflexo da gente. Então, se você tá querendo se expor, mas tem medo do julgamento, opa, tem alguma coisa que não tá legal. Se você tá mal intencionado ou querendo levar vantagem numa situação que te custa algo, você ainda com intenções, você também não vai ter coragem de se expor. Porque dentro dos campos das constelações, quando a gente expõe um tema, esse campo surge com aquele retrato e traz o que aquela alma está acontecendo. Então, se você tem julgamento, você não vai ter coragem de tomar uma decisão dessa. Se você tem com alguma intenção ou má intenção, você também não vai ter coragem de fazer isso. Se você tem medo das consequências daquilo que você vai ver ali nesse retrato, você também não vai ter coragem de expor. E principalmente, se você faltar com respeito a essa parte da tua história, ou dos seus pais, ou dos seus antepassados, ou de algo que aconteceu com eles, você também não vai ter coragem de se expor. E para terminar, é um tema que eu falo sempre, que são essas ordens da ajuda. Isso que eu ia comentar aqui. Nos seus treinamentos foi o que eu mais aprendi e me espelhei em você. E foi onde você vai comentar agora sobre a ordem da ajuda. É uma postura, a gente que é ajudante de pessoas hoje, né, Léo, a gente precisa ter uma postura de ajudante saudável. Essa postura de ajudante saudável é esse cara que não julga nada e nem ninguém, não tem intenção de salvar ninguém ou de condenar ninguém, é buscar um tempo todo uma neutralidade, é não ter medo, porque hoje, quando a gente coloca uma constelação, seja no consultório, seja num treinamento ou num workshop, a gente não sabe onde aquilo vai dar, mas a gente confia que se aquilo chegou para nós, a gente tem condição de ajudar. Então a gente vai sem medo. A gente vai com muito respeito, porque eu não sei, Leonardo, o que te custou para você chegar hoje aqui pra gente poder entregar esse episódio. E principalmente, Léo, sem amor. Eu não tenho amor ou desejo de fazer algo por você
Então essas leis atuam fortemente se o ajudante tiver uma postura saudável. Isso acontece muito no nosso treinamento Prosperidade Consciente, que você participou, você concluiu. Já te falei algumas vezes, né? Você foi a primeira pessoa que eu convidei, porque eu sentia o quanto você tomava disso tudo que a gente conversa. Então eu acho que nada mais justo do que hoje esse canal, esses episódios, ser o reflexo desse Prosperidade Consciente. Então eu acho que hoje o Viva por Inteiro é um reflexo no Leonardo e no Rafael do Prosperidade Consciente. Eu sou muito grato a todos esses movimentos, e nas suas falas assim me veio umas memórias da gente no campo mesmo dos movimentos, o julgamento que eu tinha muito comigo mesmo, né, pela minha história, pela minha trajetória, e achava que não, mas quando a gente colocava em um representante, isso quebrava por inteiro. É que na verdade eu brota, né? A gente fala. Mas eu não julgava tanto assim, não. Aí que tá, eu não julgava tanto assim. Era sinal que você ainda não estava inteiro naquela situação. Léo, uma frase que eu escuto há muito, muito tempo é: a alma sempre, Leonardo, vai reconciliar aquilo que nós separamos. Então vai ter movimentos internos até a gente reconciliar essas partes. E é reconciliar 100%. E o treinamento Prosperidade Consciente é isso, né, Léo? É uma oportunidade de exposição. Porque como é um treinamento que a gente desenvolveu, eu e a doutora Armanda, de uma forma muito exclusiva, é um grupo fechado, onde a gente divide em 3 módulos, baseado em toda essa história de anos, tanto ela quanto eu, que a gente se desenvolve. A gente criou dinâmicas inéditas, baseado nas experiências que a gente teve, onde a gente percebeu, tanto no consultório, nesses atendimentos em grupos que a gente faz, aquilo que bloqueava mesmo a prosperidade da pessoa, e a prosperidade como um todo, e se sentir próspera. E ela ser próspera num relacionamento, numa empresa, com os filhos, com os funcionários, ela ser essa referência. E a gente foi desenvolvendo em 3 módulos dinâmicas, onde a gente levava, e você é uma pessoa prova viva disso, leva vocês a essa exposição. Primeiro em pequenos grupos, e a partir disso surge algo que a gente percebe que é o essencial. E aí quando a gente volta para esse grupo todo, a gente tem a oportunidade de, com muito respeito, se essa pessoa, esse ajudado, um desses integrantes tiver vontade de levantar a mão e vir olhar para isso, a gente vai olhar com muito respeito, e sempre olhando para o essencial, a gente consegue olhar para uma solução. O que é olhar para o essencial e para uma solução? É olhar para o amor do outro. Porque muitas das vezes a gente está numa postura onde a gente só olha para o que a gente sente e não pelo que o outro sente, né? Quando uma pessoa entra em um treinamento como esse, a pessoa tem que ter muita coragem. Eu sempre busquei essa coragem, buscava vários treinamentos com outros, né, do mercado, os astros, mas quando você me convidou, e eu esperava por esse momento, que a gente já tem uma amizade há anos, mas eu sabia que você ia lançar uma coisa, um projeto, que ia transformar a vida das pessoas através dessa coragem. E me sinto muito lisonjeado, muito grato, porque desde o primeiro módulo, a gente teve 3 módulos, desde o primeiro que a gente chega, pega o microfone na mão para falar o seu nome, ali a gente já começa a se expor. Lembra dessa primeira dinâmica, Léo? Essa é a primeira dinâmica, é o que representa hoje o nosso episódio. Eu me lembro que é pegar uma caneta e escrever o seu nome inteiro, e atrás do seu nome, Leonardo, escrever o nome dos seus pais. Leonardo, o primeiro movimento já aquilo já começa a transformação. Porque se ainda faltar uma letra desse nome, te falta alguma coragem. É bizarro até como você escreve, o tamanho
da letra de um e o tamanho do sobrenome do outro. Tá vendo, Léo, como hoje você tomou consciência e hoje você percebe que você é a continuação dessa misturinha? Sim. Que esse café com leite, quando tá misturado, que é no caso o Leonardo, não tem como separar, a gente aqui até tenta diminuir. Mas tem algo dentro de nós que exige essa permissão para ser igual, para ser a soma disso tudo. Então, é lindo, né? Eu acho que eu aproveito para convidar todos vocês que Faz o convite aí. estão estudando, que gostam de se desenvolver, porque não é à toa que chegaram aqui nesse podcast, nos procure. A segunda turma já foi lançada, as vagas são limitadas e é um treinamento transformador. Logo a gente também vai trazer aqui para o canal alguns relatos, alguns depoimentos que vai deixar ainda mais certo e você ainda mais seguro de quão impactante é na vida de vocês. Rafael, agora que você explicou, deu essa excelente explicação de tudo, como funciona, como voltar para as nossas raízes, nossas origens. Lá no treinamento, não lembro se foi no segundo ou agora no terceiro módulo, a gente teve uma experiência um movimento de cura mesmo, onde todos nós estávamos conectados com a história de uma pessoa, e foi como você falou, como foi com amor, todo mundo olhou para ela com amor. Léo, que top isso que você trouxe agora, né? Porque sabe o senso de pertencimento que às vezes eu brinco contigo, né? A gente, quando se reúne é porque a gente está conectado já. E aquelas 20 pessoas, aquelas 20 histórias, aquelas 20 famílias, de alguma maneira, tinha muita coisa em comum. E eu me recordo, sim, foi no segundo módulo, onde a gente falava de relacionamento de casais, Isso. filhos e empresas. E ela trouxe um tema que era uma doença e, se eu não me engano, era no seu sistema reprodutor. E a gente pôde olhar para dores não só dela como mulher, mas de muitas mulheres. Muitas mulheres. E num grupo onde a gente predomina as mulheres como estavam ali. Aquele movimento que você disse, que você trouxe agora, que foi curador para todo mundo. Todo mundo acolhendo, abraçando ela. Eu te trago algo. Todos nós viemos de um útero. Então, quando a gente olhou todo mundo profundamente para o amor e para o que trazia aquela doença e aquela dor, é como se tivesse tocado a alma de todos nós. E aí aquilo que a gente fala, os representantes no campo foi tomando forma. E eu me lembro que foi um movimento onde, depois que eu terminei a intervenção, Automático. a doutora Armanda, cirurgicamente, por ser médica talvez, e por ter passado a mesma dor, porque ela é uma vencedora nesse sentido, de ter vivido a mesma dor, ela falou, mas eu acho que hoje tu precisa de um colo. E naquele momento ela levou aquele tema, no caso a dona daquele tema, a um colo de uma pessoa e sentou. E naturalmente uma mulher foi levantando, uma atrás da outra, e foi sentando junto. E a gente viu aquela cadeia, aquele sistema inteiro daquela família, de todas aquelas mulheres, inclusive a doutora Armanda. Depois daquele momento eu fui tocado por algo aonde nós como homens, era como se a gente fosse o segurança daquilo que estava acontecendo. Exatamente, Eu acho cordão. É aquilo que, o muro que protegia aquilo. Então, Léo, aquilo foi tão impactante que todos os homens, eu, você e os demais que estavam ali, é como nos levantamos e ali elas pudessem estar seguras para aquela cura. Aquilo foi incrível. Então, naquele momento, as mulheres puderam descansar nos homens. E o quanto esse movimento também é um movimento de cura. E serviu para nós homens também.
quando eu vi aquela cena, eu me conectei muito com a minha mãe, né? No caso. E a gente via, acredito que todos os homens sentiam a mesma coisa, né? E uma vida é gerada, né? Através do útero e também necessita de um homem. Então eu vi que quando você chamou nós, necessitava de a gente estar aquela segurança total. E até então há relatos, né, que realmente ela Foi curada. foi curada. Isso é impressionante. Eu lembro que ela ia se internar na semana seguinte. É como eu disse, né, Léo? É só quem vive. E o que fez aquele sintoma, aquele processo daquela pessoa, quantas famílias foram impactadas? 20 e poucas. A minha, a sua, todos nós tomamos um pouquinho daquilo. E todo o clã feminino daquela moça. Todo o sistema, Sistema. toda a origem daquela, toda a linhagem daquela mulher, toda a linhagem de cada mulher que estavam ali e toda a linhagem de cada homem que estava ali foi tomado por uma cura. Porque o que aconteceu ali, além da exposição, uma reverência, não teve, foi zero julgamento. Zero. Foi zero, a gente só olhou pro amor que aquilo tudo nos trouxe. E que nos levou até ela. E todo mundo ganhou muito. Então, você percebeu no último módulo o quanto eu agradeci a experiência que ela nos trouxe. Sim. Maravilhoso, Léo. E, Léo, também aproveito hoje, né, que eu vejo maestramente você contando a sua história. Quem sabe é um bom momento pra você me contar algo que você resolveu no Prosperidade Consciente. Sim, posso contar. Me conta um pedaço da sua história, Léo. Pedaço. Quem sabe o último pedacinho ali. Eu acredito que nem você falou, nós estávamos todos conectados nesse dia. Eu acredito que foi no mesmo dia. Foi sim no começo do segundo módulo. Quando novamente eu paguei o microfone de novo, fui me apresentar novamente e você perguntou como é que vocês passaram, né? Entre um módulo e o outro. E eu tinha, no primeiro módulo eu tava tranquilo, vamos dizer assim, né? Eu vi bastante coisa, mas não foi tão assim profundo, não, que me marcou tanto assim. E quando eu fui pro segundo, logo minha filha tinha nascido. Ah, eu me lembro. E logo eu tive uma experiência com a minha mãe, que fazia tempo que a gente não ficava junto, nem na mesma casa, por muito tempo. E ela veio até a minha casa. E eu achando que já tava forte, que já tava fortalecido. Já que tava já resolvido curado, com a mamãe, né? tava tudo certo, com o Nunca destino mais. dela. Aham. A gente se abraçou no primeiro módulo com o destino. Inteiraço, Inteiraço. cara. Aham. Ali eu tive a oportunidade de reviver alguns momentos da minha infância. Só que eu cegamente, né, não consegui enxergar isso no momento. Mas quando você pegou o microfone, quando eu peguei o microfone para falar, aquilo já me tomou. E aonde você pediu para uma ajudante lá, nossa, a Maria, a representar a minha mãe e me pôr no colo novamente. Assim, o mesmo ato que foi dessa outra moça, mas para mim. E eu não tinha noção nenhuma que isso tinha passado na minha vida. Eu sempre estive do lado da minha mãe. Nos meus piores momentos da vida dela, eu estive com ela. Nos piores. Eu via ela chorar, via ela sofrer, via ela sangrar. Mas eu não sabia que faltava esse pedaço em mim. Esse colo. Esse colo, Léo. E é aí que eu te falo, você não conseguia, era como se, eu vou ser mais um peso pra essa mulher que tanto sofre. Naquele momento era como se ela não tivesse pra dar. E naquele convite que você foi privilegiado de receber, naquele segundo encontro, com o microfone na mão, eu me lembro dessa dinâmica. É como que eu te perguntei, olhando nos teus olhos, né? E te perguntei como você tá hoje. E parecia que você falou que faltava algo. Faltava algo. E esse movimento de volta pra casa, que é voltar para nossas origens e para esse colo, a gente ainda vai falar muito sobre isso, que poder confiar que aquele colo
também é seu. Eu acho que hoje eu consigo ver essa confiança em você, Leonardo. Fico muito feliz por isso. Muito obrigado também pela sua confiança. E coragem. Coragem, moçada. Então, olha, aqui hoje a gente entregou muito, falou muito do que é o passo a passo para você ter coragem para contar a sua história. É saber onde ela começa, o que ela te gera, quais são as consequências disso que ela te gera. Ter coragem para, a partir daí, identificar aquilo que não está em plenitude, ter uma exposição, se isentar de julgamento, de intenções, de medo e com muito respeito, passar pela dor de novo para aquele pedaço que falta, para a partir daí a gente conseguir contar a nossa história como você contou um pouquinho da tua aqui hoje, como eu contei um pouquinho da minha, como eu falei um pouquinho desse treinamento que é inédito, como a gente lembrou das nossas curas junto. Isso tudo é um ato de coragem. Muito obrigado por mais essa oportunidade de crescer junto contigo. A gente se despede por aqui. Um abraço a todos aí. Fiquem ligados e assista o vídeo por completo que vai te ajudar em alguma forma. Valeu.